Antes de intensificarmos a questão das figuras de linguagem, vamos voltar um pouquinho em um assunto que nós já vimos, que é a questão da denotação e a conotação. A denotação é o sentido real da palavra. É quando em uma frase eu vou empregar uma palavra no seu sentido original. Conotação é quando eu utilizo um sentido figurado. Ou seja, eu costumo muito falar que é um sentido inventado, um sentido que foi criado. Então eu não posso entender exatamente daquela forma que foi escrito. Uma dica muito importante é ficar atento ao início da palavra denotação e ao início da palavra conotação. Pensa assim, denotação começa com D, então me lembra dicionário. As palavras vão estar no sentido objetivo, naquele sentido do dicionário. Conotação começa com C, me lembra criação. Então é quando eu crio um novo sentido para aquela palavra. Vamos analisar os exemplos? Vamos analisar as duas frases em que aparecem o verbo voar. O pássaro voava pelo céu da cidade. O carro voou pelas ruas da cidade. Então, na primeira, voar. No sentido do dicionário, no sentido real da palavra voar. Um pássaro voa? Sim. Então eu vou entender exatamente daquele jeito que foi escrito. O pássaro voava pelas ruas da cidade. Sim, é desse jeito. Então aí eu tenho sentido denotativo. É diferente da outra frase. O carro voava pelas ruas da cidade. Não quer dizer que o carro estava voando, movimentando-se pelos ares. Não é isso. Ele quis buscar um outro sentido. Ele quis enfatizar que o carro estava muito veloz. Ele estava muito e muito veloz. Então eu tenho sentido conotativo, porque eu não posso entender essa frase exatamente daquela forma que foi escrita. Então é essa diferença entre denotação e conotação. Só existe figura de linguagem quando as frases estão no sentido conotativo, tá? Denotação não tem chance para figura de linguagem, não. Apareceu uma figura de linguagem, então você já sabe, a frase está no sentido conotativo. O que eu tenho é uma conotação. Então, agora nós vamos já para o campo das figuras de palavras. A metáfora e a comparação, elas são muito parecidas, porque a metáfora, ela faz uma comparação escondida. A comparação já joga na lata, né? Já faz uma comparação assim escancarada. É comum, na comparação, nós observarmos o como. Então, assim, olha o exemplo que foi dado. Seus olhos são como jabuticabas. Está comparando os olhos às jabuticabas. Então eu tenho esse comozinho aqui, ó, esse como que já faz a comparação. Eu até coloquei alguns outros elementos que possam me dar essa ideia de comparação. É o assim, é o tal qual. Então, comparação é uma comparação explícita. Joga na cara. Tá mostrando ali que tá comparando e ponto final. A metáfora, ela já é mais sutil, ela também vai comparar, mas assim, é uma coisa mais escondidinha. A vida é uma nuvem que voa. Continua comparando a vida com a nuvem. A diferença é que não tá jogando na sua cara que ele tem uma comparação, não. Tá sendo aquela comparação mais sutil, mais delicada. Se eu tivesse colocado como, a vida é como uma nuvem que voa. Se eu tivesse colocado esse como aí, seria uma comparação. Como eu não coloquei o como, e mesmo assim existe uma comparação, só que é uma comparação mais suave, mais sutil, mais escondida, essa figura de palavra é chamada de metáfora. Metonímia. Metonímia é a parte pelo todo. Ou seja, se eu digo para vocês, eu hoje bebi Coca-Cola.
Coca-Cola é a marca, não tem como beber uma Coca-Cola. Eu bebi o líquido, eu bebi o refrigerante, mas eu não bebi a marca. Metonímia é isso, é quando eu uso a parte pelo todo. Ou seja, eu mudo o autor pela obra, parte pelo todo. Como assim? Eu li Machado de Assis. Você não leu a pessoa Machado de Assis, você leu um livro que foi elaborado por Machado de Assis. Mais uma vez eu tenho a metonímia. Então, metonímia é quando eu utilizo na minha frase o autor no lugar da obra, a parte no lugar do todo, a marca no lugar do produto, né? Ó, costumava ler Shakespeare. Ele não pegou Shakespeare e ficou lendo a pessoa Shakespeare. Não, ele leu uma obra, ele leu um livro que foi elaborado por Shakespeare. Deu para entender? Hipérbole. Hipérbole é o exagero. É o que a gente utiliza quase sempre a todo momento. Eu já falei 1000 vezes para você não fazer isso. Ninguém foi lá e ficou falando assim 1000 vezes. Foi contando. 1, 2, 3. Não, eu falei 1000 vezes. Não, eu falei 1002 vezes. Não é assim. A hipérbole, ela sempre vai me transmitir essa noção de exagero intencional. É para chamar atenção mesmo. Foram muitas e muitas vezes. Por isso que o sentido, ele é sempre conotativo. Não é para eu entender exatamente daquela forma que está escrito. Ele quer explorar um significado, ele quer dar uma intensidade, né? E a última é a personificação, né? A última que nós vamos aprender aqui, neste momento. Existem várias outras, tá bom? A personificação, também chamada de prosopopeia, é quando eu dou vida, melhor dizendo, quando eu dou características humanas a seres que não têm vida, tá? A seres que não são humanos. O jardim olhava as crianças sem dizer nada. Vou pensar um jardim. O jardim tem olhos? Não. Então o jardim não olhava ninguém. Então aí eu atribuí uma característica humana, né, que é a questão dos sentidos, que é o olhar, que é a visão, a um ser que obviamente não tem vida, a um ser que obviamente não é humano. Quando isso acontece, eu estou utilizando a personificação, que também é chamada de prosopopeia. Esse foi o primeiro exercício avaliativo que eu postei para vocês na plataforma, tá? Eu vou pedir para que vocês façam este exercício com bastante calma e atenção e que, sobretudo, tenham cuidado ao preencher este campo aí, o endereço de e-mail. Por quê? Eu vou fazer a correção das atividades, eu vou estar enviando para vocês essa correção e se tiver algum detalhe ali errado nesse preenchimento, vocês não receberão esse feedback, essa minha correção. Eu sempre solicito aos alunos que repassem essas atividades para o caderno, fazendo os devidos ajustes, né? E se vocês não tiverem esse retorno, se vocês não receberem essa correção na sua caixa de e-mail, vai ficar bem difícil de sanarmos qualquer tipo de dúvida, né? Então, por favor, tenham bastante cuidado, preencham cada tópicozinho detalhadamente, né? Prestem bem atenção naquilo que vocês estão preenchendo. Não precisa ter pressa, né? Façam com calma, né? São algumas questõezinhas aí que irão aprofundar os conhecimentos tanto da última aula como esses que eu abordei hoje com vocês, tá bom? Beijinhos, bom exercício e estarei aguardando esse retorno de vocês, tá?